Você já saiu de uma conversa exausto, mesmo sem nem ter discutido com ninguém? O problema pode não ser o assunto, mas sim os erros invisíveis que você comete na forma como você se comunica, que estão drenando a sua saúde mental. E hoje eu vou te mostrar 5 erros que parecem normal, mas que destroem a sua paz. E o último é o que causa mais ansiedade. E se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Natália Ramos, eu sou especialista em comunicação comportamental e nesse canal a gente fala de comunicação, vendas, mentalidade e desenvolvimento pessoal. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. E vamos lá. Primeiro erro, a passividade disfarçada de educação. O erro mais comum é as pessoas terem medo de dizer não. E por muito tempo eu fui assim, então às vezes eu me prejudicava falando sim pro outro e falando não pra mim. Por exemplo, a pessoa falava assim, Natália, você consegue passar em tal lugar e pegar tal coisa depois do trabalho? Só que depois do trabalho eu já tinha marcado de treinar, eu já tinha outros compromissos. Só que com medo de falar não para aquela pessoa, eu falava, não, tudo bem, não tem problema. E aí eu não conseguia ir no meu compromisso que eu tinha me proposto, que eu tinha me programado para ir, ou pior, eu chegava atrasado e acabava perdendo um pouco daquilo que eu tinha me comprometido. E por muito tempo eu fui uma pessoa que não falava não. E eu achava que o fato de não falar não é porque eu estava tendo uma comunicação passiva, uma comunicação social. Só que se para falar sim para o outro você tiver que dizer não para você e para tuas vontades, a resposta tem que ser não. Porque isso, conforme vai passando o tempo, vai causando internamente na gente um estresse acumulado. Ou seja, a gente fica sobrecarregado mentalmente, às vezes a gente nem sabe por quê, mas é porque a gente não se posiciona quando a gente tem que se posicionar. E não se posicionar quando você deve se posicionar também é se posicionar. Então você está dizendo que a tua posição é essa, ou seja, a vontade do outro deve prevalecer mesmo que seja contra a tua vontade. E aí parece que isso é normal, porque a gente vai seguindo, sim aqui, ou senão a gente fala, e talvez, às vezes a gente nem tá tão afim de sair, mas a gente fala, não, talvez eu vou ver, quando a gente deve trocar o talvez, vou ver para, eu preferia que fosse tal dia, eu preferia que fosse de tal forma, nós combinamos de tal jeito. E é muito engraçado que foi um processo que eu precisei passar, porque tudo eu falava sim. Então eu falava sim para isso, sim para aquilo, e eu ia falando não para mim. Só que isso vai criando na gente um desgaste emocional. E internamente a gente vai ficando sobrecarregado e às vezes a gente tá cansado e nem sabe por quê. E às vezes é só pelo simples fato da gente não falar aquilo que a gente deve falar ou aquilo que a gente acha correto falar. E eu me recordo que eu tinha combinado com uma pessoa de fazer X tarefas e eu ia fazer X tarefas. Só que quando chegou no dia, eu tinha feito os meus 50%, só que ela não tinha feito os 50% dela. E aí eu fiquei com aquilo remoendo e não falei nada e passou um dia, 2 dias, tal. E aí ela veio falar, ela falou assim, por que você não terminou? Eu falei, eu não terminei porque você não fez a tua parte também. Eu fiz a minha, eu não tinha que ter feito a tua também. Então, a gente vai ensinando as pessoas como elas devem nos tratar. Então, o primeiro erro é a gente achar que passividade tem a ver com educação. Não, passividade é uma coisa e educação é outra. Eu posso ser educada e te falar, não, amigo, hoje eu não estou afim. Ou não, isso não foi o combinado. Ou não, eu prefiro que seja feita de tal forma, já que foi eu quem escolhi. Essas são algumas dicas para que você não confunda passividade com educação. Erro 2. Esperar que o outro leia a tua mente. Então, por exemplo, às vezes eu pensava assim, um exemplo agora com o relacionamento. 1 mês de namoro, eu quero ir em tal lugar e quero que tenha surpresa tal. Só que a pessoa, ela nem sabe que tu tá esperando aquela surpresa. E ela nem tá pensando naquilo ou nem sabe que você quer fazer aquilo. Então a gente acha que os outros são obrigados a adivinhar aquilo que a gente quer. Mas isso é tão óbvio, né? Toda mulher espera um buquê de flores com 1 mês. Não, mas até o óbvio precisa ser dito, porque você não sabe como que é a cabeça da outra pessoa, como que ela pensa, quais são as crenças que ela tem, quais são as experiências que ela tem. E se ela tivesse relacionado com uma pessoa que não gosta de flores? E aí ela não tem o costume de comprar flores? Um exemplo. Então às vezes eu vejo algo que é muito óbvio, mas é óbvio pra mim, que eu faria aquilo, que pra mim é automático. Só que o outro não sabe que é automático, então você tem que falar, eu quero que seja feito dessa forma. Por exemplo, você tá treinando um funcionário, você tem que falar, eu quero que seja feito A, B e C. E não adianta lá eu falar, não, mas isso é tão óbvio, ele tem que saber.
Não, é óbvio para mim, não pro outro. O outro não tem uma bola de cristal. Então eu tenho que chegar, ó, eu gosto que seja feita da maneira A, B e C. Estamos alinhados? Com isso você cria um combinado dentro da comunicação. Isso facilita muito, porque aí agora vocês têm um combinado, porque você gosta que seja feito daquela maneira e você já combinou com a pessoa que vai ser feito daquela maneira. E aí é engraçado que às vezes a gente fica frustrado porque o outro não fez algo que a gente gostaria que ele tivesse feito, mas nem ele sabia que ele tinha que fazer aquilo. E se você já se identificou com algum desses dois primeiros erros, já comenta aqui no comentário para eu saber que eu não tô sozinha nessa. Erro número 3, escuta reativa. Esse é um dos principais erros e um dos erros que mais causam tensão. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele fica em alerta, porque eu tô esperando o outro falar para eu me defender. Então, por exemplo, Natália, por que você não forrou a cama? Ah, eu não forrei a cama porque você também não forrou. Ou seja, eu não tô ouvindo para entender o porquê que o outro tá falando aquilo. Ah, por exemplo, você tinha que ter forrado a cama porque eu, sei lá, fui preparar o café. Ou seja, eu não tô ouvindo para entender. E esse é um dos maiores erros e é um dos erros que mais causam conflitos, não só em relacionamento, mas também dentro de empresas. Por quê? Porque eu tô esperando o outro falar para eu já me defender, quando na verdade eu tenho que esperar o outro falar para eu entender por que ele tá falando aquilo e a gente ter uma comunicação, uma abordagem mais tranquila para que os dois saiam satisfeitos da conversa. O erro número 4, omissão de sentimentos. É quando a pessoa fala algo pra mim e eu guardo aquilo. E aí a pessoa vai falando algo e eu guardo aquilo. Só que às vezes a pessoa, ela não sabe que ela me machucou, só que ela me machucou. E aí eu vou guardando até uma hora que eu explodo. Sabe quando a gente fala a gota d'água? Ou seja, imagina que tem um buraco aqui no teto. E aí vai pingando água. Ploc, 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 ploc. Só que uma gota d'água para um copo cheio, ou melhor, uma gota d'água para essa garrafa é muito para encher. Só que aí vai caindo uma gotinha d'água, até que um dia que essa garrafa, ela enche e aí não cabe mais nada. E aí é nesse dia que eu explodo. E aí a pessoa fala assim, nossa, você é bipolar, você é maluca? Porque do nada, você teve essa reação. Só que não é do nada, é porque a gente vai omitindo, quando na verdade, quando a pessoa faz algo que não te agrada, ou fala com você de uma maneira que você não acha correta, você tem que chegar e falar assim, exemplo, Maria, eu não gosto que você me responda dessa forma. Maria, se a situação continuar dessa forma, a gente não vai mais ser amigas, ou a gente não vai mais se relacionar. Ou, por exemplo, se é dentro de uma empresa, a nossa conversa vai se resumir somente ao trabalho. A gente vai ensinando como o outro deve nos tratar. E omitir sentimentos vai fazendo com que a gente vá guardando e vai criando um estresse dentro da gente. Até que uma hora a garrafa fica cheia e aí a gota d'água faz a gente, explodir. E o quinto erro, e não menos importante, é o erro crítico. Ou seja, é quando uma pessoa fala assim, eu tô com uma dor no dedo. Aí você fala, relaxa, logo passa. Só que quem tá sentindo a dor é ela. E às vezes, até se você estivesse sentindo aquela dor e você fosse um pouco menos sensível, você estaria realmente sentindo menos dor. E a gente negligenciar a dor do outro com base na gente é um dos piores erros críticos que a gente pode cometer. Porque não tem como eu falar pro outro que o que ele está sentindo é pouco ou que logo vai passar, porque eu não estou sentindo como ele, e às vezes pode ser que ele sinta muito mais do que eu sentiria. Só que eu tenho que entender que é a individualidade dele, assim como eu tenho a minha, assim como pode acontecer alguma coisa comigo, que para mim pode ser o fim do mundo, para outras pessoas pode ser algo banal. E aí quando você faz isso, você está invalidando a experiência emocional do outro. Ou quando você deixa o outro fazer isso com você, ele está validando a tua experiência emocional. E aí você fica se sentindo assim, nossa, eu falei que o meu dedo está doendo e falou que logo passa, que isso não é nada. Então será que eu sou dramática? Ou será que eu sou mais sensível? E aí a gente vai guardando, poxa, será que o outro não se preocupa tanto assim comigo? Se fosse ao contrário, eu estaria lá dando apoio. E esses foram os 5 erros. Mudar a forma como você fala não é sobre os outros, mas é sobre proteger o teu cérebro para que você não fique com desgaste emocional. E se você quer aprender a colocar limites sem culpa, não perca o próximo vídeo aqui do canal. Fui!